Paz para todos, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Que bom que você está por aqui. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao livro de Marcos, capítulo 14, onde fala da prisão de Jesus. Um momento muito difícil, né? O emocional vai lá em cima. E logo, capítulo 14, versículo 43. Logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele vinha da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciões, em uma turba com espadas e porretes. Então, no capítulo 14, no primeiro versículo, os anciões, os escribas e os fariseus, eles não queriam pegar Jesus na época da festa. Jesus tinha muita popularidade e eles estavam diante de milhares de pessoas que queriam de fato conhecer Jesus por tudo aquilo que tinham ouvido falar dele. Então, para que não haja problema, eles iriam esperar a Páscoa passar para poder pegar Jesus. Porém, Judas vai falar com eles e diz que tem um intento de entregar. Então, logo eles têm uma ideia, olha, se a gente pegar ele no momento em que ele está sozinho, ninguém vai ver, então logo nós vamos conseguir realizar o nosso intento. E assim eles procedem, eles vão atrás de Cristo com Judas, então por isso que agora vai ser na Páscoa, e eles vão atrás de Cristo. Naquela época não é igual agora nós temos energia elétrica, né? O celular tem lanterna, né? Então temos milhares de formas de ter luz na nossa casa. Semana passada agora, aqui no Guará, onde eu moro em Brasília, faltou luz. Quando falta luz é complicado, né? Sempre uma coisa vai influenciar a outra, né? A geladeira desligada pode estragar alimentos e aí vai. Mas naquela época não havia energia, não havia luz, não havia nada disso, tudo era muito precário. Para se ter luz à noite era muito difícil, por isso que a maioria das pessoas dormiam cedo. Esse é o motivo de Judas ter se oferecido e ter dado um novo norte para eles, porque agora de fato, apesar de ter pouca iluminação, agora nós vamos pegar Jesus. Se eles fossem sem auxílio de alguém, algum discípulo podia dizer, eu sou Jesus, eles pegavam e até entender que aquele não era Jesus, já deu tempo do verdadeiro Jesus ter fugido e indo embora. Alguns textos antes, por exemplo, vai falar que Jesus ele estava para ser apedrejado, mas de repente Jesus sai no meio deles. Então você vê que isso já tinha acontecido, né? De tentar matar, mas de repente Jesus escorrer pelas mãos dele e eles não conseguirem pegar Jesus. Então por isso que quando Judas vai se oferecer, aqui tem uma bela de uma solução para poder pegar Jesus. Ora, o traidor tinha lhe dado uma senha. Aquele a quem eu beijar, esse prendei-o e o levai com segurança. Então, duas informações aqui interessantes. A primeira é que Judas tinha dado um sinal, que aqui nessa tradução está escrito senha, mas em outras traduções está escrito um sinal. E aqui é um ponto que eu acho que você deve prestar bem atenção nos sinais, né? A gente às vezes não dá muito valor aos sinais que nos rodeia. Por exemplo, em relação a sentimentos, quantas vezes são as pessoas que a outra deixou claro que não quer se envolver, a outra está, toda vez que há um encontro, aquela coisa murcha, aquela coisa, sabe, sem graça, e as pessoas mesmo, por estarem apaixonadas, fecham os olhos e continuam insistindo. Ou então, pessoas que têm um intento de te prejudicar, tá na cara, pelas atitudes, pelas ações. Por exemplo, quando nós analisamos a história de Sansão, Dalila tentando seduzir, né, falando com as palavras, você tem que me dizer onde está a tua força, qual o segredo da tua força. E ele pega e fala, ele fala, olha, se você fazer 7 tranças nos meus cabelos, eu vou perder a força e ficar como qualquer homem. Ele deita no colo dela, adormece, quando ele acorda, incrivelmente, o cabelo dele está trançado. E claro que ele não perde as forças, mas, nossa, um sinal claro, né? Ele falou, ainda mesmo depois de algum tempo, estava lá o cabelo dele trançado. Mesmo assim, ele não considerou aquilo, a paixão estava falando mais alto e ele não percebeu os sinais. Quantas histórias a gente ouve por aí, né? De pessoas que
o cara odeia a mulher, fala, age, porque as pessoas às vezes elas gostam muito de receber aquilo que está ouvindo e não entender aquilo que está vendo, né? As atitudes sempre vai falar mais do que as palavras. Como a pessoa se comporta, como é que ela age, se ela diz que te quer, que te ama, mas não quer estar perto de você, ou então fala que tem sentimentos verdadeiros e puros por você, mas todo o tempo está procurando formas e meios de se desvencilhar de você, de desmarcar encontro, não vai... Então, as atitudes falam bem mais do que palavras. Olha ao teu redor, tem pessoas que dizem que te amam, que te respeitam, você é uma pessoa muito bacana, mas sabe, está sempre perguntando a respeito do quanto que você ganha, procurando saber, meios e formas de saber de onde vem teu dinheiro e tal. Será se isso não é um sinal? Será que não é um sinal de que a pessoa de fato está querendo fazer algum tipo de mal com você? Quantas histórias a gente vê aí na televisão, na internet, em jornais, de pessoas que acreditaram nas palavras e de repente a pessoa se transformou no lobo, se transformou... As ações da pessoa provam quem ela é, né? Uma das formas de Cristo provar o amor por você foi se entregando na cruz, uma atitude clara e real. Ele foi lá para a cruz e recebeu a pena que seria para você. Então, atitudes deveriam calar mais no seu coração do que palavras. O que as pessoas... A pessoa fala que gosta de você, o que ela faz? O que ela já demonstrou? O que ela mostra no negócio? Ela falou que você é o amigo dele, nunca vai te trair, mas como é que é em que ele baseia as palavras dele? Como é que ele olha? Como é que ele fala? No que ele está interessado? De onde vêm os interesses dele a respeito do negócio que está sendo feito? Então, atitudes deveriam calar mais do seu coração. Judas, ele vai levar um sinal. O sinal é um beijo. Aquilo que deveria ser um sinal de afeto e de amor, na verdade, é uma grande traição. Quantas vezes as pessoas te beijam, te elogiam, estão perto de você, mas na verdade o intento é outro, né? Você só pode perceber isso através de sinais. As palavras sempre acompanham atitudes. As atitudes mostram e provam de que, de fato, aonde está o coração da pessoa, quais são os verdadeiros intentos. E aí ele diz: ora, o traidor tinha lhe dado uma senha. Aquele a quem eu beijar, este o prendei-o e levai-o com segurança. A outra informação interessante aqui é que Judas não esperava o final que teve. Ele não esperava que Jesus fosse preso e morto. Ele esperava que Jesus fosse preso e houvesse uma sedição, né? Houvesse uma revolução, porque esse era o intento dele, de que Jesus se manifestasse como rei, como algumas histórias de Israel isso já aconteceu, como por exemplo Davi, que foi levantado rei, foi proclamado rei, e tantas outras histórias. Então o intento era esse, uma vez que Jesus fosse rei, agora ele sendo um tesoureiro, ou seja, sendo uma pessoa de confiança, ele agora teria altos cargos. Mas não é isso que acontece, né? Aquilo que ele achou que ia acontecer, não iria acontecer. Talvez isso também deva nos ensinar. Muitas vezes a gente pensa tanto, né, achando que as nossas atitudes vão levar a tal fim, e às vezes leva a outro fim que você não desejava, né? Às vezes você acha que eu vou falar a verdade, eu vou jogar na cara, e de repente, quando você faz isso, a coisa foge do controle e vai para outra direção, né? Então pense bem antes de falar, antes de tomar atitudes. Às vezes elas vão além do que a gente imaginava, elas tomam proporções acima do que a gente pensava. E aí, diz a palavra, ora, e logo que chegou, aproximou-se e disse-lhe, mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisso, um dos circunstantes, sacando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Então, na hora que ele dá o beijo, né? Isso aí é narrado nos evangelhos, todos falam de Jesus, ele chega a expressar, com um beijo traz o Filho do Homem, e num outro texto fala assim, amigo, a que viestes? Então, de fato, Jesus ele não era falso, né? Quando ele chama Judas de amigo, de fato havia esse sentimento. Então, Jesus ele tinha um sentimento de amigo para com Judas, porém isso não era recíproco. Às vezes o fato de você olhar com um olhar de amizade, às vezes isso não é recíproco, às vezes a pessoa não está com esse mesmo olhar para você, às vezes você está disposto a oferecer amizade e a pessoa não está, às vezes você está disposto a oferecer sentimentos maiores
de relacionamento e a pessoa às vezes não está. Por isso que é bom observar o sinal. Os sinais, dependendo dele, você avança ou você simplesmente vai para trás, né? Perceber como as coisas estão acontecendo, as atitudes da pessoa, elas são mais norteadoras do que as palavras. Palavra todo mundo fala, atitudes são poucos que têm. E aí ele diz, então deitaram-lhe a mão e o prenderam. Então pegaram Jesus e o prenderam. Tem uma outra passagem, contando a mesma história, que quando eles vão pegar Jesus, Jesus fala assim, sou eu, Jesus. Essa palavra é tão impactante que ao mesmo tempo todo mundo cai por terra. Se eu não me engano, está no livro de João isso, as pessoas caem por terra. Jesus fala assim, a quem procurais? Eu sou Jesus. Se vocês estão vindo atrás de mim, libera estes homens, né? É eu que vocês querem, deixe esses homens indo embora. Isso mostra uma coragem muito forte. Você vê que quando ele fala, sou eu, e as pessoas caem, ele podia correr, né? É a oportunidade agora. Ele foge, vai viver mais alguns dias para depois ter o confronto. Mas o que Jesus faz? Jesus ele fala, sou eu, e pede para deixar os outros homens ir embora, os apóstolos ir embora. Isso mostra uma coragem muito forte, né? Às vezes, irmão, você está diante de uma situação em que você tem a oportunidade de mentir mais uma vez. Você vai ter a oportunidade de fugir. Você vai ter a oportunidade de esconder. Você vai ter a oportunidade de adiar o confronto, adiar essa conversa. Você pode fazer isso, mas isso não vai adiantar nada. Jesus aqui ele prova, ele mostra que às vezes é melhor enfrentar a situação, enfrentar as consequências do que fugir. Ele teve a oportunidade de fugir, mas ele preferiu enfrentar as consequências. Às vezes, irmão, é melhor você sentar e falar a verdade e enfrentar as consequências. Você pode fingir de novo, você pode continuar mentindo, você pode adiar esse momento da verdade. Mas acredite, não vai adiantar nada. Nunca adianta nada. Fugir dos problemas não resolve nada. É melhor enfrentar a situação. Senta, conversa, fala a verdade, fala dos seus erros, fala o que aconteceu. Diga a verdade. A verdade, ela sempre, apesar de ser um caminho doloroso, traz solução. A mentira nunca traz solução. O adiamento nunca vai resolver o problema. Às vezes ele faz complicar. É a saída mais fácil, parece que vai ser mais tranquilo, mas acaba sendo uma péssima opção. Enfrenta o teu medo, enfrenta as consequências do que você fez. Senta, conversa, abre o jogo, fala a verdade. É melhor. Isso pode trazer cura, pode trazer solução. O outro caminho só vai aumentar o problema. E aí Jesus, nisso um dos circunstantes, ou seja, o livro de Marcos, João Marcos escreveu esse evangelho. Só que tudo indica que ele recebeu esse relato aqui da boca de Pedro. Então ele não fala que quem é a pessoa que tirou a espada e cortou. Mas nos outros evangelhos eles não vão poupar Pedro, né? Eles vão falar de que fato foi Pedro que pegou a espada e cortou a orelha do soldado Malco. Esse soldado Malco, segundo a tradição cristã, logo depois ele vai se converter. E um dos filhos dele, chamado Rufino, é citado no livro de Atos, como um dos que ajudou Paulo nas suas viagens. Então, de fato, se tornou uma pessoa muito importante, porque depois esse homem vai se converter. Então, Pedro pega a espada e corta. Isso prova que os apóstolos estavam cheios de coragem, eram homens corajosos. Nós estamos falando aqui que quando Judas vai entregar Jesus, vai lá o sumo sacerdote, né, os escribas, eles vão, mas eles vão com uma multidão. Deve ser em torno de mais de 100 pessoas, com certeza, com porretes e espada. Por quê? Porque já imaginava, a gente vai pegar Jesus, os discípulos vão lutar, então logo nós vamos ter que resistir. Por isso que levou bastante pessoas, e todas bem armadas, e o texto faz questão de dizer isso. Mas quando eles chegam para prender Jesus, Pedro pega a espada e resolve lutar. Eu vou lutar. E todos estão naquele espírito de nós não vamos deixar Jesus ser entregue. Porém, Jesus diz para Pedro, guarda a tua espada. A orelha que ele tinha cortado, ele vai lá, Jesus faz o milagre e cola a orelha do Malco. Ele faz aquele milagre. Então, a atitude de Jesus foi, nossa,
né? Foi terrível. Estava todo mundo disposto, de repente ele falou, não, eu não quero lutar. Eu não vou lutar. O que Pedro faz? Foge. Juntamente com os discípulos. Mas por que eles fugiram? Porque Jesus frustrou aquilo que poderia ser. Uma vez que nós vamos defender, vamos fazer a coisa acontecer, Jesus fala, não, gente, eu não vou lutar, eu vou me entregar, pronto, acabou, sabe, esmureceu. Não tem outra atitude a não ser fugir. E, de fato, quando a pessoa frustra as suas expectativas, não tem outra solução, irmão, porque tem gente que fica insistindo, né? Tem pessoas que receberam não, pessoas que... A pessoa não está interessada, está na cara, está se mostrando isso, mas aí a pessoa vai lá e insiste. Insiste. Não, irmão, faz igual os apóstolos, foge, sabe? Frustrou aquilo que poderia ser, né? Então não tem mais o que fazer, né? Quando você fica insistindo naquilo da negativa, a pessoa diz, não adianta insistir. Sabe, quanto mais você fica, mais tempo você fica com a pessoa errada, é menos disso que você fica com a pessoa certa. A pessoa não quer, sabe, deixa embora, vai embora, e toca o barco para frente, e vamos continuar a vida, porque Deus sabe o que é melhor para a gente. Então, Jesus aqui, ele frustrou a expectativa dos discípulos. Estavam todo mundo com cheio de coragem. Eu sei que alguns falam que não, mas aqui está na cara. Eles estavam dispostos a lutar. O que fizeram eles pararem e irem embora foi a atitude de Jesus. E em relacionamentos isso é muito importante. A atitude do outro é que vai te incentivar a continuar ou parar. Não fica insistindo quando a pessoa não quer. Não fica procurando quando a pessoa deixou claro, os sinais estão claros que ela não está interessada. Se afasta e vai seguir sua vida, porque Deus tem o melhor para você. E aqui, nessa história, os discípulos fogem, né? E quando isso acontece, eles prendem Jesus e aí começa a porrada acontecer. Não sei se aqui do livro de Marcos vai falar disso, mas se não falar, com certeza, nos outros evangelhos vai mostrar exatamente isso. E nisso, disse-lhe Jesus, saíste com espadas e porretes para prender-me como um salteador. Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando, e não me prendeste. Contudo, é para que se cumpra as escrituras. Então, deixando todos, fugiram. Tá. Então, de fato, aqui no Evangelho de Marcos, ele não vai dar mais detalhes que no livro de João, de Mateus e de Lucas dá. Depois que os discípulos fogem, pega Jesus e começa a sessão de porrada. Porrada, porrada. Antes, Jesus ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, olha, eu sempre estive com vocês. Todo tempo. Vocês podiam ter me prendido qualquer hora. Por que escolheram agora, essa hora da noite? Por que escolheram esse momento? Porque não era comum, nenhum julgamento acontecia de madrugada. Nenhum julgamento acontecia nessas circunstâncias que está aqui. Nós vamos tratar mais sobre isso nos próximos vídeos. Então, Jesus falou assim, mas sabe por que isso está acontecendo? Para se cumprir as escrituras. Tem coisas, irmãos, que vai acontecer porque Deus achou graça. Tem encontros que acontecem porque Deus acha graça. Existem amores, relacionamentos que vão acontecer porque Deus achou graça. Tem coisas que vão acontecer, por isso que olha os sinais, observa os sinais, não fique insistindo naquilo que não, claro que não vai, está na cara que não vai acontecer, então não fique insistindo, porque a pessoa certa sempre chega, o relacionamento sempre vai acontecer, o amor sempre vai prevalecer. O ato aqui de Jesus é um ato de amor a você, onde ele entrega o seu sangue, ele entrega o seu corpo para ser martirizado, para receber a ira de Deus que era para você. Uma atitude plena de amor. Enfrentar é um sacrifício por amor. A Bíblia fala nos relacionamentos que o homem ele tem que estar disposto a morrer pela sua esposa. O homem tem que estar disposto a se entregar até as suas últimas consequências para poder prevalecer o relacionamento a qual ele se propôs a amar. Então, atitudes sempre vão falar mais do que palavras. Olha as atitudes da pessoa. As palavras, elas se perdem. As atitudes, elas confirmam o intento do coração. Amém? Fica na paz e na graça. Que Deus te abençoe sempre.